O evangelho de hoje é maravilhoso. Nós estamos na 24ª semana do tempo comum e o texto é tirado de Lucas, capítulo 7, versículos 36 ao 50. É aquele momento em que Jesus se encontra na casa de um fariseu e vem uma mulher e chora aos seus pés, beija os seus pés e unge os seus pés com perfume. 3 perguntas são cruciais para a gente poder compreender esse texto. Primeiro, por que Jesus está na casa de um fariseu? Segundo, por que uma prostituta está na casa de um homem radical religioso como esse fariseu? E terceiro, o que a atitude dessa mulher revela de modo profundo sobre como é que nós devemos ser diante de Jesus, diante de Deus, diante do Senhor? Número 1, por que Jesus estava na casa desse fariseu? Esse homem, diz o texto, convidou Jesus para ir até a sua casa. E aqui há algo interessante. Havia um costume na época que quando chegasse um rabino, quando chegasse alguém importante que tinha algo a ensinar, os religiosos o convidavam para ir até a sua casa para poder, num banquete, ouvi-lo mais, aprofundar os ensinamentos. Foi isso que esse fariseu fez. Preparou esse banquete. E aí tem algo interessante, o texto diz, e esse é um ponto muito bacana da cultura daquela época, diz que eles se reclinaram à mesa. Como é que era a mesa naquela época? Não era igual à nossa, como a gente senta, né, numa cadeira e tal. Não, eles ficavam deitados numa mesa que ficava próxima ao chão. Então os pés ficavam na direção da parede e o corpo na parte central da sala, reclinado, não é? Geralmente com o braço esquerdo em cima desse tablado próximo do chão, que era considerado a mesa. Então o fariseu convidou Jesus e eles estavam assim. Eu quero que você imagine essa cena agora. Eles estavam dessa forma. Agora, segunda pergunta: por que uma prostituta estava dentro da casa desse homem radical religioso? Muito estranho, não é verdade? Só que aí que está. Quando a gente conhece o contexto cultural da época, a gente entende. Era costume que quando um mestre entrava na casa de alguém para jantar, o anfitrião abria as portas de sua casa para que outras pessoas pudessem ouvir o ensinamento desse rabino, o ensinamento desse mestre. Então, foi o caso. A prostituta entrou na casa desse radical religioso. E talvez ela nunca teria entrado se não fosse por conta desse costume. Agora, há um detalhe muito interessante. Por que essa mulher tomou essas atitudes? De chegar próximo, sendo que não podia chegar próximo, e aí eu quero te explicar uma coisa. A mesa ficava no meio, as pessoas ficavam ao redor, e elas não podiam sequer falar qualquer coisa. Elas tinham que ficar somente ouvindo os convivas na mesa, dialogando, conversando, batendo papo. Era como se fosse, entre aspas, um café filosófico da época, sabe como é que é? Então, um debate e os outros só ficam ouvindo. Aquela mulher se aproxima, vem por trás de Jesus e diz o texto, ela começa a chorar, e ela chora tanto que ela começa a enxugar os pés do mestre com os seus cabelos. Nesse momento, o fariseu pensa, se esse homem fosse verdadeiramente um profeta, ele saberia que essa mulher é pecadora. Mas aqui há um detalhe, todos sabiam que ela era pecadora. Como é que a gente sabe disso? Porque era costume naquela época as mulheres casadas, mas de vida moral
entre aspas, organizada, cobrirem os seus cabelos. Elas colocavam véu, elas não saíam com o cabelo à mostra. Olha que dado interessante esse. Essa mulher era uma pecadora notória, porque ela estava com seus cabelos à mostra. Essa mulher era pecadora e Jesus certamente sabia disso. Por quê? Justamente por conta desse fato. Só que aí o texto diz: Jesus perdoa esta mulher e compara a atitude dela com a atitude do fariseu. Jesus diz assim: ô Simão, quando eu entrei aqui na sua casa, você não derramou óleo sobre a minha cabeça, você não me beijou, você não me lavou os pés. No entanto, essa mulher, desde o momento em que eu entrei aqui, ela fez um gesto de acolhida. Aqui há algo da cultura bíblica que eu preciso te contar para você entender esse evangelho. No Antigo Testamento existe uma lei, que é a lei da hospitalidade. Todos aqueles que vinham e entravam na sua casa, você tinha que lavá-los os pés, você tinha que derramar óleo sobre a cabeça deles, você tinha que dar o ósculo santo de acolhida, de acolhimento. E olha que coisa interessante, o fariseu chamou Jesus para dentro da sua casa, mas não o acolheu. Opa, aqui tem uma lição. Que lição é essa? Muitas vezes nós chamamos Jesus, mas isso é só da boca para fora. A gente clama Jesus nas nossas orações, nas nossas canções, entretanto, nós não o acolhemos. A pecadora acolheu Jesus. A pecadora agiu como uma boa hospitaleira, abrindo seu coração e dizendo: Senhor, pode entrar, o Senhor é bem-vindo na casa do meu coração. E aí Jesus, ao ver aquela mulher, vai afirmar: teus pecados estão perdoados. Gente, o que nós devemos fazer? Não somente clamar Jesus, convidar Jesus, mas realmente acolher Jesus. Você tem feito isso? Como tem sido a sua vida com o Senhor? Da boca para fora, simplesmente clamando, mas não acolhendo o ensinamento do Mestre, o direcionamento do Senhor? Como tem sido a sua vida? Pense nisso. Que Deus te abençoe e nós vamos seguindo juntos nesta graça de compreender melhor a palavra de Deus. Fiquem na paz. Valeu, gente!